pesquisava sobre cinema e me interessava muito por vídeo, fotografia, de artistas, e fui percebendo que muitos vídeos, muita fotografia que eu acabava me deparando eram registros, e muitos artistas negavam a condição de obra, né, a esses registros, porque fazia parte de um determinado momento de questionamento da instituição da arte, do mercado, que estava tudo meio misturado. E por conta desses registros eu fui chegando ao arquivo de artistas que arquivavam documentos dos seus trabalhos, como é que se diz, de ações na rua, mais desmaterializados, né? Mas aos poucos eu fui percebendo que alguns desses registros me pareciam ser trabalhos, e tinha essa contradição de não ser trabalho, que eles negavam a condição de trabalho, mas tinha, porque tinha, de certo modo, uma poética que parecia ligada à poética dos trabalhos que eles faziam, que eram considerados trabalhos, né? Das ações, das performances. Então, esses registros tinham, de certo modo, de alguma maneira, a mesma poética, fosse uma poética assim, mais pobre, desestetizada e tudo isso. Aos poucos, então, eu fui pensando essa questão do arquivo, que era o documento, que era a arte, e aos poucos fui me deparando também com a questão que eles falavam que eram registros para a memória da obra. Então tinha uma questão de memória. Como é que tinha uma questão de memória se eles tratavam fundamentalmente de uma obra que era presença, presença, né? A presença do artista no local, na performance. Então, como era presença e aquelas imagens que não eram de arte, mas eram de arte, eram memória, quando elas deviam ser presença. Então, toda essa contradição foi me levando a pensar essa questão da memória. Fui vendo que tinha alguns artistas que tratavam da questão, utilizavam arquivos mesmo, porque o próprio documento, nos conceituais, não era a obra, mas logo em seguida eu vi artistas, como a própria Rosângela Renault, utilizar documentos, e como que isso podia estar ligado uma coisa com a outra. Eu fui percebendo que estava ligado, que havia uma estética que podia ser visualizada naqueles trabalhos que consideravam o registro como não obra, uma estética que veio a ser, de certo modo, requalificada com o uso de documentos de arquivo. O uso de arquivo, existem várias maneiras, existem arquivos que na verdade não são verdadeiros arquivos. Existe a documentação do presente como arte documental, que vem de uma certa arte do arquivo, no sentido da documentação do presente, documentar o que está acontecendo, como artistas como Alan Sekula. Existe a ironia também da memória por parte de diversos artistas que trabalham e problematizam o documento, como o Boltanski nos anos 70, um artista francês. Então existem várias dimensões, eu acho que elas são sempre bastante distintas. Existem artistas, por exemplo, como o Richter, que é um artista alemão que pintava a partir de fotografia, e ele construiu um imenso arquivo de imagens que vinham da mídia. Mas esse era um artista que estava ligado muito a uma certa pop na Europa. Ele construiu esse arquivo a partir do qual ele fazia suas pinturas, mas ao mesmo tempo construiu um arquivo imenso, de 800 placas, né? 800, como é que se chama isso? Com imagens diversas de arquivo. Então,
é ali um arquivo da mídia. Ele trabalhou com essa questão da mídia, até porque a própria Pop, mesmo desde o Andy Warhol, já era um trabalho sobre a mídia e sobre as imagens, arquivos, né, documentos da mídia. Né? Então, agora, a dimensão política, eu acho que, bom, já tinha uma dimensão política aí em questionamento da estética modernista, formalista, de auto-remissão ao próprio meio e, portanto, autônoma do mundo. Existe, com o questionamento dessa estética, há um certo retorno ao real, como diz o Hal Foster, por parte dos artistas que trabalham uma alegoria do presente. A ideia de anarquivar, na verdade, isso talvez venha do livro do Derrida, dos anos 90, né, que ele menciona essa palavra, usa essa palavra. Tem um conceito que ele usa, que é a partir do Freud, que é a ideia de pulsão de morte do arquivo. Quer dizer, essa ideia de que o arquivo ele também nega a si próprio, porque ele morre, ele se perde, as classificações vão se abrindo, então tem a perda, a amnésia, na verdade existe o arquivo do mal, que é a amnésia proposital, como foi o caso dos nazistas em relação às câmeras de gás que eles destruíram, ou seja, eles destruíram o arquivo que mostrava a história daquilo. Anarquivar é tanto anarquista, como também a ideia da própria negatividade que é presente no arquivo. Então, essa ideia que contradiz a fixidez do poder arcôntico do arquivo, né, de guardar a memória, de fixar a memória. Então, eu acho esse termo fantástico. Eu deixei de usei ele mais no primeiro momento. Existem pessoas na Europa que usam esse termo. Na França, que tem um grupo que se chama Anarquivar. Mas eu acho muito bacana. Acho que antes desse grupo ele existe um Derrida, que eu acho que inspira vocês, pelo que eu entendi.